comecei a participar do nosso movimento, na verdade, por indução. Eu fui convidado para presenciar um torneio internacional de basquete em cadeira de rodas, realizado em Curitiba, no ano de 1975. Eu fiquei entusiasmado e impressionado, porque eu tinha apenas 4 anos que tinha adquirido a minha deficiência, e vi jogos, e lá dentro do ginásio eu conheci mais 2 pessoas, e com essas 2 pessoas nós começamos a conversar juntos e saber por que nós não estávamos participando, e por que algumas coisas na cidade não aconteciam, e por que nós não tínhamos nos conhecido um pouco antes. E aí, então, a gente começou a entender que era importante e necessário nos unirmos para formarmos alguma instituição e organizar o movimento no nosso Estado. Em 1977, eu não sei como, mas um cidadão do Rio de Janeiro, que se chamava Aldo Mícolis, enviou um convite para todos os governos dos estados, e o governo do estado do Paraná me encontrou e pediu para formar uma delegação para vir ao Rio de Janeiro nos Jogos Nacionais de Deficientes. O Aldo era presidente da ANDE, que na época se chamava Associação Nacional de Desportos para Excepcionais. Nós éramos, naquele tempo, excepcionais. Mais tarde ele mudou, Associação Nacional de Deficientes. E em 1977, portanto, naquele ano, no Rio de Janeiro, eu conheci 2 ativistas nacionais, que eram Benício Tavares da Cunha Melo, e outro rapaz que se chamava Carlos Roberto. Em 1978, nós começamos a trocar correspondência com todos esses integrantes do movimento esportivo e paradesportivo que nós conhecemos hoje. E em 1979, então, eu criei a primeira Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, que é a nossa ADFP, hoje uma forte entidade atuante lá na nossa capital. Fui o presidente. Nessa época, já em 1979, começou a mobilização nacional com referência ao Ano Internacional que viria em 1981. Em 1980, tivemos um memorável encontro e a fundação do nosso Conselho Brasileiro, que já vinha sendo discutido a partir de 79, e em Brasília culminou com aquele grande encontro em 1980, com mais de 500 lideranças de todo o Brasil, onde tivemos grandes conquistas naquele ano que se iniciou a comemoração do Ano Internacional, que aconteceria em 1981. Em 1984, muitos podem dizer, aliás, disseram na época, que houve a separação, houve um racha no movimento das pessoas com deficiência. Num evento memorável aqui em São Bernardo do Campo, nós estivemos presentes, todas as entidades do Conselho Brasileiro, e ali foi decidido que cada área seguiria o seu rumo, seguiria o seu trabalho, a área dos deficientes visuais, dos auditivos, da área física, e então cada qual teve o seu caminho para que lutássemos juntos, mas por área, para que as nossas conquistas fossem alcançadas. E isso realmente ocorreu. Não foi um racha, foi sim uma organização benéfica ao nosso movimento. E ali surgiu, então, a nossa ONEDEF a partir de 1984. Em 1987, vislumbrou-se a Constituinte, em 1988 ela aconteceu, e nós tivemos uma atuação muito ativa nessa Constituinte. A ONEDEF e todos os órgãos nacionais das entidades de pessoas com deficiência estimularam as suas lideranças nos seus estados a procurarem os seus deputados, senadores constituintes, para que pudessem suprir aos nossos parlamentares das propostas que tinham origem no nosso movimento. Coube a mim procurar no estado do Paraná o deputado federal Alcini Guerra, que era o relator da Comissão das Minorias da Constituinte. E ele promoveu algumas reuniões em Brasília, e eu e vários outros companheiros estivemos presentes. Trouxemos as propostas, não só da UNEDEF, como de todos os segmentos, e foram inseridos na Constituinte de 1988. Eu diria que, se fôssemos colocar um paradigma entre o movimento existente no ontem, nós éramos vistos mais pelo lado da saúde pública do que na área das conquistas das políticas públicas, dos direitos. Então, nós éramos algo a ser visto, algo a ser estudado, nós éramos o objeto de compadecimento.
Mais tarde, nós nos tornamos os indignados. Nós queríamos sair para as ruas com as caras pintadas, como efetivamente o fizemos. Fizemos passeatas, carreatas, cadeiratas, né? Corremos muito, muletatas, e nós estávamos ali lutando para conquistar um espaço que era de direito, como de todos, e não continuássemos mais sendo tratados como algo a ser estudado.